Quando a gente finaliza trabalhos de modelagem financeira nas empresas, quando a gente termina a implantação através das premissas, faz todo o planejamento financeiro, gera os três principais demonstrativos e gera também os indicadores de negócio para ter o simulador de cenários com todos os KPIs e começa a debater o negócio, algumas empresas têm o seguinte desafio: qual é a meta, qual é o valor que a empresa ainda tem margem para poder utilizar para fazer novos investimentos e novos financiamentos. Muito se fala, né, em projetos de consultoria financeira, em redução de despesa, como acondicionar, por exemplo, aquela parcela de investimento dentro do fluxo de caixa. A gente foi e ainda é muito acostumado a responder às tomadas de decisão de investimento dessa forma. Vou dar uma outra ótica aqui hoje para vocês de definir isso com base em um indicador, porque uma coisa é quanto eu posso pagar por aquilo, outra coisa é quanto eu ainda posso me alavancar para pagar aquela parcela. São duas visões totalmente diferentes e geralmente consultores empresariais e contadores não têm essas visualizações no mercado, não explicam para o cliente dessa forma. No ano de 2024, 2025, quanto tu pode comprar de novos investimentos, independente das condições de pagamento. Dado a construção do processo de modelagem financeira, de forma bem simples, pessoal, como é que a gente responde essa pergunta? Depois de você fazer todo o trabalho de implantação das premissas, dentro do simulador de cenários, a gente tem um KPI chamado exigível de longo prazo sobre o patrimônio líquido. Esse exigível de longo prazo sobre o patrimônio líquido, ele é aquele passivo oneroso. Ele é o empréstimo de terceiros, linhas de financiamento, de capital de giro e etc. Ou seja, de fato é o que onera o nosso passivo. E é justamente ele é o que deduz muitas vezes a dívida líquida quando a gente faz trabalhos de valuation, onde a gente tem o valor da firma, deduz a dívida líquida e depois a gente acha o equity. Quanto eu posso custear para projetos de investimento? Como é que eu faço essa conta na prática? Vamos lá. No balanço patrimonial, qual é o nosso indicador hoje? A gente tem aqui o empréstimo sobre o patrimônio líquido. O que acontece é que nos anos de 2023, que é o balanço inicial, para os anos de 2028, a gente tem essa frequência, né? E aqui a gente tem que a gente pode chamar de passivo oneroso sobre o nosso PL. A gente sempre vai conviver com dívida, isso é um fato. Né? Empresa que é empresa sempre convive com dívida, seja para comprar um veículo ou para investir num grande maquinário, mas o recurso de terceiro circulante sempre tem. Dentro das DRS que a gente já apurou, dentro dos demonstrativos, balanços, etc., é muito comum, né? E é um benchmark de mercado que tenha que ter um nível desse indicador, que eu vou chamar aqui de benchmarking, de até 60% a 70% no máximo de alavancagem do negócio. Se eu tiver 100% do meu patrimônio endividado, eu não gerei riqueza. Então, como definir essa meta em valores? A gente trabalha muito isso, principalmente no nosso treinamento, né? Nos trabalhos e estudos de caso de modelagem financeira. O que é que significa dizer? Qual é a meta em valores? Né? Eu vou colocar aqui uma meta, vou chamar de meta máxima, tá? A gente tem aqui 70% do patrimônio. Então, eu poderia estar ainda me endividando, por exemplo, na empresa, um teto máximo é ter 6 milhões de dívida ainda em 2023. Olha que nível top de interpretação que você vai gerar através da modelagem financeira. Fiz tua modelagem financeira para 2024, 25, 26, 27, 28, pegando como base as informações finais do ano de 2023, eu gerei uma projeção realizada e forecast do teu 24 e o resultado vai dar que você vai evoluir através dos resultados financeiros de 9 milhões de patrimônio para 11 milhões. Eu tenho, em tese, mais liquidez? Não necessariamente, mas eu tenho mais recurso para utilizar na empresa. E quando a gente aumenta a geração de riqueza, a gente aumenta os projetos de investimento. Se o cliente perguntar, cara, qual é o meu pacote orçamentário para reinvestimento na empresa? Você vai fazer uma geração de valor absurda no trabalho e ele vai dizer para você, cara, ninguém nunca me deu esse tipo de resposta ou gerou para mim esse tipo de resposta. E tá aqui, pessoal, a modelagem financeira é capaz de prover isso para a gente. Eu tenho um cliente que ele é meio conservador, não tem problema. Eu vou baixar para 50%, por exemplo. Então, o que acontece?
eu passo para 5.600.000. E é bacana porque à medida que o tempo for passando, você vai amortizando algumas dívidas, e quando você amortiza algumas dívidas, você aumenta esse patrimônio não só por efeito de amortização, claro, mas também por efeito de resultado. E isso aqui vai surgir para a gente os pacotes de CAPEX, né? O que que a empresa tem que fazer de novos investimentos? Vai caber? Não vai caber? Em tese, ela vai conseguir e ela vai ter caixa para fazer. Então, é dessa forma que a gente pode dar essa resposta para o cliente do quanto ele ainda pode alocar de novos investimentos. Expansão de fábrica, expansão de canal de venda. E aí, pessoal, é bacana porque você pode começar a produzir outras linhas. Aqui é o investimento inicial. O que que vai estar dentro desse investimento? Qual é o retorno desse investimento? Como é que está o giro do ativo sobre esse investimento? Então, você já responde essa pergunta para ele e até elabora um pouco mais o seu trabalho de consultoria ou contabilidade, assessoria contábil, para gerar esse nível de discussão em reunião estratégica. Lembre-se de que nenhum indicador ele deve ser interpretado de forma sozinha, né? Vamos falar dessa forma, tá? De forma única. Todo indicador ele tem que fazer correlação com outro indicador, porque às vezes o teu dívida líquida EBITDA ele pode estar alto, mas o teu grau de alavancagem em termos desse indicador ele está baixo. Tudo, pessoal, é questão de contexto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Segue a gente no nosso canal, segue a gente também no Instagram, no LinkedIn. Qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Deixe aqui nos comentários que a gente responde vocês ou procura a gente no nosso WhatsApp. Abração e até mais.